Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. À medida que a tecnologia e a exploração nos dias modernos continuam a crescer e melhorar, isso nos permitiu descobrir vários segredos. Embora alguns deles sejam explicados, alguns permanecem um mistério. Às vezes, quanto mais sabemos, mais perguntas são feitas. A cada ano, cientistas, pesquisadores, arqueólogos e pessoas comuns fazem uma variedade de descobertas interessantes, ajudando a entender melhor o mundo ao nosso redor. Uma dessas descobertas interessantes foi um antigo mapa que esconde esse segredo. Então, a partir de agora, vamos dar uma olhada nessas descobertas e mistérios interessantes. Athanasius Kircher foi um polímata alemão do século XVII e também um dos estudiosos que investigaram seriamente a lenda da Atlântida. Inicialmente cético, ele cautelosamente começou a mudar de opinião enquanto reunia tradições míticas de culturas numerosas em várias partes do mundo sobre um grande dilúvio. A sua pesquisa o levou à imensa coleção de materiais originais da Biblioteca do Vaticano, onde, como o maior estudioso da Europa, seus formidáveis recursos estavam à sua disposição. Foi aqui que ele descobriu uma única prova que mostrou a ele que a lenda da Atlântida era realmente um fato. Kircher nasceu em 2 de maio de 1601 ou 1602, em Geysa, perto de Fulda, atualmente Hesse, Alemanha. Este padre jesuíta também foi um inventor, matemático, físico, químico, linguista e arqueólogo, o primeiro a estudar a fosforescência, inventor de entre inúmeras inovações futuristas, o projetor de slides e um protótipo do microscópio. Em 1665, Kircher encontrou um mapa de couro tratado bem preservado, que mostrava a configuração e localização da Atlântida, entre os relativamente poucos documentos sobreviventes da Roma Imperial na Biblioteca do Vaticano. O mapa não era romano, mas foi trazido do Egito para a Itália no primeiro século depois de Cristo. Ele sobreviveu ao fim do período clássico e encontrou seu caminho para a Biblioteca do Vaticano. Kircher o copiou com precisão, acrescentando apenas uma referência visual ao Novo Mundo, e o publicou em seu livro, O Mundo Subterrâneo, em 1665. Sua legenda afirma que é um mapa da ilha de Atlântida, originalmente feito no Egito após a descrição de Platão, o que sugere que foi criado em algum momento após o século IV a.C., talvez por um cartógrafo grego ligado a Ptolomeu. Mais provavelmente, a primeira casa do mapa foi a Grande Biblioteca de Alexandria, onde numerosos livros e referências à Atlântida foram perdidos, junto com mais 1 milhão de volumes, quando a instituição foi incendiada por fanáticos religiosos. Ao se mudar para Roma, o mapa escapou dessa destruição. Semelhantes às modernas forçadas pelo entendimento atual da geologia na Cordilheira do Meio Atlântico, Dorsal Mesoatlântica, ou Cordilheira Mesoatlântica, o mapa de Kircher retrata a Atlântida, não como um continente, mas uma ilha do tamanho da Espanha e da França juntas. Ele mostra um grande vulcão localizado centralmente, junto com 6 rios principais, algo que Platão não menciona. Critias descreve grandes rios na ilha de Atlântida, mas não indica quantos. Embora o mapa tenha desaparecido após a morte de Kircher em 1680, foi a única representação conhecida da Atlântida que sobreviveu ao mundo antigo. Graças à sua pesquisa e livro, sobrevive até hoje em uma cópia fechada. Kircher foi o primeiro a publicar um mapa da Atlântida, provavelmente o mais preciso de seu tipo até hoje. Curiosamente, é representado de cabeça para baixo, ao contrário dos mapas de sua época e dos nossos. No entanto, esta anomalia aparente é prova da herança do mapa, porque os cartógrafos egípcios, mesmo nos tempos ptolomaicos, desenharam seus mapas com o Vale do Nilo Superior localizado no sul, alto, refere-se à sua elevação mais alta no topo, porque as cabeceiras do rio estão localizadas no Sudão. A partir de agora, iremos falar sobre arquivos secretos do Vaticano.
Na década de 1920, um arquiteto soviético, amante do ocultismo e das línguas antigas, supostamente obteve acesso aos arquivos secretos do Vaticano e encontrou informações incríveis sobre alienígenas antigos na Terra. Erich Mavrikievich Ludwig, 1893 a 1973, foi um homem com interesses diversos. Ele foi um pensador, inventor, engenheiro e arquiteto, pesquisador de línguas antigas e um teórico da vanguarda russa da década de 1920. Ele nasceu na Polônia, mas depois da Revolução mudou-se para Moscou. Ele trabalhou muito e chegou ao cargo de diretor do Instituto de Arquitetura. Em 1938 ele foi chamado de antissoviético, por um motivo que será explicado em breve, e exilado nos campos e reabilitado somente após a morte de Stalin. Depois disso, Ludwig se dedicou principalmente ao ensino e decifração de pictogramas antigos. Segundo relatos, durante a Segunda Guerra Mundial, Erich Ludwig se dedicou ao desenvolvimento de equipamentos militares no campo e também fez desenhos arquitetônicos de bases militares especiais em condições de pântano. Mas antes de sua prisão, em algum momento, ele teve acesso ao exterior, principalmente ao Vaticano, onde foi autorizado a trabalhar em arquivos secretos. Vamos nos concentrar um pouco nesses arquivos. Disse que os arquivos secretos do Vaticano estão localizados em masmorras que se estendem por cerca de 85 quilômetros de comprimento e parecem mais um labirinto de vidro com prateleiras. Aqui você pode encontrar um grande número de manuscritos antigos que datam do século VIII. O arquivo secreto, local, foi construído em 1612 pelo Papa Paulo V, e é de fato um enorme tesouro de conhecimento, onde além da correspondência papal e dos arquivos do Estado, estão guardados inúmeros documentos históricos de diversos países. Todos eles são armazenados em condições de manutenção cuidadosa da temperatura e umidade desejadas, e você pode entrar nesses arquivos apenas por meio de passagens camufladas localizadas na Biblioteca Oficial do Vaticano, já apenas uma passagem é oficialmente conhecida. E, claro, todas essas passagens são estritamente guardadas. Muitas pessoas não têm permissão para acessar esses arquivos. Eles podem deixar um cientista qualificado reconhecido ou um historiador de pesquisa, que primeiro será verificado minuciosamente pela Santa Sé e o processo dessa verificação pode ser adiado por anos. Historiadores amadores, jornalistas, estudantes ou qualquer tipo de pesquisador de mesa nunca serão permitidos lá. Mas mesmo se você entrar nesses arquivos, ainda não conseguirá visualizar tudo o que deseja. A escolha de documentos também é estritamente limitada, não mais do que 3 por visita e somente se tiverem passado mais de 75 anos desde a publicação do documento. Tendo se interessado muito pelo conhecimento oculto durante toda a sua vida, Ludwig, em algum momento na Biblioteca do Vaticano encontrou manuscritos medievais sobre alquimia, entre os quais encontrou registros incríveis de alienígenas antigos. Segundo Ludwig, esses textos contavam que os habitantes de outros planetas visitaram a Terra há milhares de anos e conseguiram influenciar algumas civilizações humanas, como a egípcia, a maia e a antiga Mesopotâmia. E de onde vieram os sumérios? Esta questão, talvez a mais importante, interessou-o imensamente. A história dessa cultura é como um livro em que todas as primeiras páginas foram arrancadas. A fala dos sumérios não era semelhante ao dialeto das tribos vizinhas. Não se sabe quando e de onde vieram para a Mesopotâmia. Mas já em meados do 4º milênio antes de Cristo, houve uma transformação repentina e incrível. Eles inventaram a roda e, instalando-a horizontalmente, transformaram-na em uma roda de oleiro. Mas uma das conquistas mais surpreendentes foi a invenção da escrita na virada do 4º para o 3º milênio antes de Cristo. No início, a escrita suméria era pictográfica, ou seja, objetos individuais eram representados na forma de desenhos. A escrita ajudou a desenvolver rituais complexos e transformou as crenças das pessoas em um sistema de ensinamentos. O reino sumério foi substituído pelo reino assírio-babilônico. Então este grande estado foi conquistado pelos persas. Muito antes da chegada de Alexandre, o Grande, a Babilônia caiu completamente, enterrando as antigas crenças com ela.
Mas mesmo assim nem tudo sumiu da memória. O judaísmo e, posteriormente, o cristianismo e o islamismo emprestaram dos sumérios e babilônios as lendas do dilúvio, do pandemônio babilônico, dentre outros. Falando sobre as pirâmides, Ludwig disse que as pessoas hoje não entendem seu real objetivo. Os antigos ao redor do mundo as criaram como uma espécie de grande máquina ou de energia. Muito antes da chegada de Alexandre, o Grande, a Babilônia caiu completamente, enterrando as antigas crenças com ela. Mas mesmo assim nem tudo sumiu da memória. O judaísmo e, posteriormente, o cristianismo e o islamismo emprestaram dos sumérios as lendas do dilúvio, do pandemônio babilônico, dentre outros. Falando sobre as pirâmides, Ludwig disse que as pessoas hoje não entendem seu real objetivo. Os antigos ao redor do mundo as criaram como uma espécie de grande máquina de energia. Mais tarde, ele contou tudo isso a seus alunos na Rússia soviética, e dizem que esse foi o principal motivo de sua prisão e exílio nos campos. Portanto, mesmo após sua reabilitação em 1954, Heinrich Ludwig preferiu ficar calado sobre os arquivos do Vaticano e, pouco antes de sua morte em 1973, ele teria contado algumas coisas a alguém que se tornou a fonte dessa informação. Mesmo agora, a personalidade dele está quase esquecida na história, há pouco escrito sobre ele, não há artigo nem mesmo na Wikipédia sobre sua vida. O maior material sobre ele foi publicado no jornal O Top Secret em 2011. Desde então, ele foi mencionado apenas em alguns blogs e artigos de orientação. Infelizmente, não é possível obter mais informações sobre esse caso, mas as informações importantes que se tem hoje incluem a presença de documentos importantes sobre extraterrestres no Vaticano, e esperamos ter acesso a eles um dia caso seja disponibilizado pelo Vaticano.